A campanha de vacinação contra a Covid-19 começou no Brasil, né? E você convive com diabetes e também tem várias dúvidas. Quando nós que convivemos com diabetes vamos poder se vacinar? Tem algum problema em relação à glicemia? A vacina causa algum efeito colateral em relação à glicose no sangue? E as crianças com diabetes também vão poder se vacinar? Essas e outras dúvidas eu vou esclarecer nesse vídeo. Então faz o seguinte, se inscreva aqui no canal, aperte o sininho, dá o seu joinha e vem comigo que tem muita informação relevante nesse vídeo. Eu sou o Tom Bueno, um diabético. Bom, o canal Um Diabético recebe mais uma vez Álvaro Furtado da Costa, infectologista. Mais uma vez, obrigado por participar, Álvaro, do canal Um Diabético, para esclarecer dúvidas relacionadas aí à Covid-19 e especificamente sobre a vacinação. Eu já sei que você já tomou a primeira dose e seja bem-vindo, e queria falar um pouquinho sobre essa experiência de tomar a primeira dose como médico, né? Tá na linha de frente. Então, muito bom estar com você novamente, prazer estar aqui no seu canal. Foi uma experiência muito legal, Tom, de chegar lá, é um clima de alegria, né? Você pega a fila ali já pensando, quando vai chegar a vacina, quero ir logo, tudo muito rápido lá no Hospital das Clínicas. Essa primeira fase foi para os profissionais da área da saúde e tranquilidade, vacina feita aqui no braço, não senti dor, não tive febre, isso foi na segunda-feira, então com o decorrer dos dias também não senti nenhum evento adverso. Acho que é importante falar isso para a população. Não, essa vacina de vírus morto, que é a vacina da Coronavac, é uma vacina muito segura com relação a evento adverso. Então, vamos torcer para que todo mundo logo seja contemplado, que consiga ter essa experiência de felicidade. A gente sai dali muito feliz, sabe, Tom? Eu saio dali, pena que eu não estou com um cartãozinho para mostrar que eu já guardei ele no lugar para eu não perder, porque eu sou uma pessoa muito perdida, mas está lá a primeira dose, tem um espacinho para a segunda dose, mas foi um dos momentos que, depois desse mundo de tristeza do ano passado, foi um símbolo de esperança, de felicidade, de perspectivas boas para todo mundo. Bom, é apenas o começo, né? Na verdade, é aquela esperança para todo mundo, né? E aí fica a expectativa. E aí, como o canal é focado para as pessoas que convivem com diabetes, a pergunta é: em que momento as pessoas que convivem com diabetes, nós temos em média 16 milhões de pessoas convivendo com diabetes no Brasil, essas pessoas, como eu, começam a ser vacinada aqui no Brasil? Eu sei que ainda não tem vacina para todo mundo. Existe uma estimativa em que etapa a gente pode dizer que os diabéticos vão começar a ser vacinados? Olha, Tom, acho que é uma pergunta você falou muito bem, a gente tem uma parcela da população muito grande convivendo com diabetes, tanto os insulino dependentes quanto os que não têm, dependem de insulina, tomam drogas orais. Então, é muita dúvida para responder, né? Primeiro, a priorização principal, Tom, vai ser a idade, né? E a gente sabe que muitos diabéticos já têm mais de 50, 60 anos, né? Então, esse vai ser o primeiro grupo, independente da comorbidade de diabetes. À medida que a gente for caindo em idade, chegando próximo dos 50 anos e caindo abaixo dos 50 anos, aí entram as comorbidades, que são as doenças de base, e entra o diabetes e a hipertensão como as duas principais doenças de base. E aí vai ter lá 50 anos, os diabéticos vão entrar como grupo prioritário, que vão ali passar na frente de outros pacientes que não têm comorbidades, é porque os estudos mostram, Tom, que o diabético realmente é um risco maior de evolução para formas mais graves da Covid. A gente viu isso nos estudos. Então, realmente, a população que vive com diabetes vai ter uma priorização, e não é uma priorização aleatória. Existe estudo que mostra que realmente tem que ser imunizado antes do resto da população abaixo de 50 anos. Pelo que a gente está vendo, né, pelo que está sendo desenhado, seria, a gente pode dizer, na terceira etapa de vacinação, em média? Provavelmente, primeira etapa profissionais de saúde, segunda etapa vai incluir população mais idosa, e vai estratificando por idade, 75, 80, 65, 60, 50, e quando chega na população mais jovem, a priorização vai ser por comorbidade, uma terceira fase, aí vão entrar os diabéticos, vão entrar as pessoas realmente que têm essa doença de base. Por enquanto, o que a gente tem é a Coronavac, né? Mas ainda
está sendo feita toda uma articulação para que venha a vacina de Oxford e também agora também está havendo uma negociação para trazer a vacina da Rússia. Eu estava lendo hoje, né? Mas a princípio o que a gente tem, né, de concreto é a Coronavac, que é uma quantidade ainda muito inferior para a população brasileira. Mas a pergunta que eu faço, né, em relação ao público com diabetes, existe uma contraindicação? Existe alguma indicação para quem convive com diabetes, assim, olha, atenção para um caso específico no caso das pessoas com diabetes? Essa também é uma ótima dúvida, porque existem diabéticos de várias, né? Vamos pensar no diabetes tipo 1, do tipo 2, o que tem lesão de órgão-alvo, o que está super bem controlado, com a hemoglobina glicada boa, faz a dieta direitinho. Então, independente do controle glicêmico do diabético, não há nenhuma contraindicação para essa população. Não há nenhum evento que fala, olha, esse diabético aqui não pode tomar, aquele diabético pode. Então, todos os diabéticos não precisam ter nenhuma restrição, têm que tomar a vacina, sem nenhuma contraindicação. E, pelo contrário, é um grupo que tem que tomar a vacina. Se você é diabético, você não pode prescindir, além da prevenção, de controlar o diabetes, fazer dieta, atividade física, usar máscara, distanciar. Tem uma ferramenta a mais para você, para o diabético ter segurança, para sair com mais tranquilidade, para chegar numa vida um pouco próxima do que a gente tinha antes, mas infelizmente não é imediato isso, né? Mas não há contraindicação para os diabéticos, tem que ir vacinar o diabético. Agora, doutor Álvaro, você me disse o seguinte, né? Trata-se de uma vacina feita com vírus morto, né? Mas a partir do momento em que a vacina, que esse componente é colocado no organismo, tem uma reação do organismo, né? E nós, como diabéticos, acaba tendo o nosso corpo reage, né? E aí pode ter impacto na glicemia? Boa pergunta. Não há nada nos estudos de liberação de fase 3 na população que tem diabetes, que vive com diabetes, relacionado a piora de controle glicêmico. Pelo contrário, não há a descrição de que vai descompensar o diabetes se ele tiver. O que pode acontecer, Tom? Pode ter uma febre, pode ter uma dor no local da aplicação pós-vacinal, isso independente de ter diabetes, qualquer doença de base ou não ter doença de base, não teve mais reatogenicidade da vacina em quem é diabético versus quem não é, ou seja, mais eventos adversos. Então, não fique com a preocupação de que uma vacina de vírus morto pode descompensar o seu diabetes, que não vai descompensar a diabetes. Então, pode ir, quando chegar no momento certo, vai ter a orientação do Ministério da Saúde, os diabéticos vão tomar a vacina e sem problemas com o seu controle de glicemia. É como outras vacinas também, né? Exatamente. Olha só, um dos eventos adversos que pode acontecer, independente de ter diabetes ou não, é ter febre depois. Isso vacina de vírus morto, inativado, vacina de tétano, vacina de outras doenças, de hepatite, pode dar isso. Tanto que existe uma regrinha até que é interessante. Às vezes os pediatras, quando as crianças vão tomar vacina, falam para as mães, olha, pode dar febrinha, pode dar dor no lugar onde aplica. É a mesma coisa que a gente vai orientar para a população diabética, não diabética, hipertensa, vai tomar, pode ter dor, pode ter febre, compressinha, um antitérmico, mas sem descontrole do diabetes. É isso. Bom, eu acredito que a gente já tenha esclarecido as principais. Tem algum ponto específico que você queira esclarecer? Tem algumas perguntas que algumas pessoas fizeram no perfil do @umdiabético no Instagram, doutor Álvaro, e eu quero fazer um bate-bola com o doutor, mas tem algum ponto específico que o doutor queira falar em relação à vacinação, para que esse público não tenha mesmo essa preocupação, não acredite no que as pessoas... nas fake news, porque eu vi até uma declaração de um jornalista renomado no Brasil, dizendo que a gente está lutando com loucos aí, né? Dizendo que as fake news, gente que não tem informação nenhuma, criando coisas e aterrorizando as pessoas que não têm acesso à informação. E a gente e é o nosso papel como jornalista também combater essas pessoas, né? Todos nós lutando contra as fake news. Olha, isso é uma grande verdade. Infelizmente, a gente fica refém de algumas pessoas que estão o tempo inteiro alimentando através de rede social, através de outros meios de comunicação, com informações sem nenhum embasamento científico, Tom. Não dá realmente para a ciência e para que a gente que está o tempo inteiro tentando trazer informação concisa, verdadeira,
ter que lutar com esse tipo de público que dissemina essas informações. Então, ninguém está aqui para colocar informações erradas, para ter um posicionamento A ou B com relação à política. É ciência, é serviço à população, orientação correta sobre vacina, para que a gente não... Imagina perder a oportunidade, Tom, de tomar uma vacina que impede forma grave da doença, porque o seu vizinho, o seu colega de WhatsApp falou para você que ele não é nem médico, não é cientista, não estudou, não sabe que a vacina implanta chip na cabeça, que a vacina vira jacaré, que a vacina vai deixar você doente, vai transmitir doença. Isso não é verdade. De forma alguma, acreditem nisso. Não vamos perder a oportunidade. O diabético é sim um grupo mais vulnerável à evolução de forma grave. Você que é diabético, de forma alguma não vai perder a oportunidade de tomar essa vacina quando chegar a sua hora, por favor. Isso aí. Mas vamos lá, tem várias perguntas aqui. Então já começo, já que o doutor acabou de reforçou, né, a importância. A Adriana Ferreira 2694 pergunta, né? É seguro tomar a vacina? Você já respondeu. Segurança total, pouquíssimos eventos adversos, febre, dor no lugar da aplicação. Vai com fé que não vai dar nada. A Francine Araújo perguntou: por que o grupo de risco não está previsto na vacinação prioritária? Boa, porque o idoso ele é mais vulnerável do que o grupo de risco. Quem tem mais de 60 morre muito mais do que quem é diabético. Obviamente, muitas vezes o idoso é diabético também, mas a priorização é pela idade. Não vai demorar muito. Vamos torcer para que esse fluxo de vacina seja rápido, que a gente não espere muito, mas infelizmente a gente está refém de vários outros fatores externos quando a gente fala de vacina, né? A gente está dependendo de insumos, de produção, de outras vacinas, né? E aí a outra pergunta é da Viviane Gasparini, né? O diabético tipo 2 deve se preocupar com o tipo de vacina, se é da Coronavac ou Oxford? Nenhum problema, o diabetes tanto do tipo 1 do tipo 2, as vacinas são de tecnologias diferentes, mas não há nenhum tipo de restrição, independente de ser adenovírus, vírus morto. O que tem que fazer é levantar a camisa e tomar a vacina. Aí a Lu Rocha pergunta: haverá vacina para as crianças com diabetes, grupo de risco? As crianças não foram estudadas inicialmente, mas muito provavelmente, dependendo da tecnologia de vacina, vai ser extrapolado o benefício. A gente pode ter no espaço de tempo muito curto a aprovação para crianças também, mas Então, ainda é um cenário, né? A gente não sabe. Então, a princípio, as crianças não estão... Não, Tom, a princípio não. Então, aí é uma orientação para os pais que têm crianças com diabetes tipo 1. A princípio, não está dentro dessa prioridade nesse momento, né? Perfeito. Isso mesmo. Tá, a Luísa Ponte 6 pergunta: sou diabética, minha idade não interfere, devo tomar? Ela diz que ela não é menor, ela é menor de idade. Então, aí vai ter que realmente esperar aquela fase da campanha, onde vai passar de 50 anos e vai ver a priorização. Então, a gente não sabe ainda detalhes específicos do planejamento do Ministério da Saúde com relação a isso, mas há a expectativa dessa priorização e vai ter priorização para diabético com certeza. Tá. Isso vai ao longo da campanha, né? Vai tudo... E aí a Deise Santiago pergunta: aumenta a glicemia? Foi o que eu te perguntei, né? De forma alguma. Aumenta a glicemia, comer mal, se alimentar mal, não tomar insulina, não tomar os hipoglicemiantes, comer demais na pandemia, isso aumenta a glicemia. É difícil, mas é a grande verdade, né? Agora, a Deise Santiago também fez a seguinte pergunta: quanto tempo demora para fazer efeito essa vacina? Uma pergunta dela: primeira dose, intervalo de 3 semanas, 4 semanas entre a segunda dose, esperar mais ou menos 15, 20 dias para o sistema imunológico capacitar as células de defesa para você montar uma resposta imunológica contra a doença. Então, 2 doses depois de 3 semanas da segunda dose. Aí a Yara Angelino pergunta, né? Realmente funciona, doutor? Vai imunizar mesmo? Maior dúvida no momento, cada um fala uma coisa, tô confusa. É verdade, isso tem toda a razão. É uma enxurrada de informação, a cabeça da gente fica pirada. Vamos entender. Coronavac, os estudos mostraram proteção contra a forma grave da doença. Se você tomar a vacina, você pode até ter a doença, mas você vai ter a forma leve da doença, você não vai ser internado, você não vai ser entubado, você não vai precisar de oxigênio. Eu fiz uma analogia esses dias que eu ouvi uma analogia muito interessante, Tom. Imagina você estar num avião e vai cair o avião e você tem pode cair, se você não tiver um paraquedas, você vai morrer.
Agora, o que é uma vacina que impede de forma grave? Você abre o paraquedas, você vai chegar até arranhado lá embaixo, mas você não vai morrer. Então, o grande objetivo da vacina é impedir que você tenha a forma grave da doença. Então, ela vai funcionar como prevenção do pior desfecho, óbito e internação. Então, mas é 50% de taxa global? Ela não vai impedir totalmente doença, mas não morrer e não internar é super importante nesse momento da pandemia, de hospitais lotados, e onde a gente não vai estar amanhã, depois, como é que vai ser vão estar os hospitais, vai ter lockdown. Então, com a vacina a gente diminui a chance desse cenário acontecer. Então, o que a gente pode dizer e o que a gente tem de concreto, né? A principal arma hoje contra a Covid-19 e que tem comprovação científica nesse momento é a vacinação. Exatamente. Para quem é diabético, além da vacina, estar restritamente controlado a glicemia, porque isso também diminui o risco de infecção. Fazer as práticas de isolamento, usar máscara, evitar festa, aglomeração, distanciamento. Se possível também modular a dieta, atividade física. Isso com certeza todo mundo que é diabético tem um segmento de um profissional para poder ajudar. Eu sou infectologista, não sou endócrino, mas a gente sabe que precisa de um profissional para acompanhar e tomar a vacina. Faça isso, vai ser uma atitude importantíssima para você que é diabético não se entrar numa situação de gravidade de doença na Covid-19. Tá aí, doutor Álvaro Furtado da Costa, infectologista, mais uma vez aqui no canal Diabético. Quero agradecer pelos esclarecimentos, sempre disposto a tirar as nossas dúvidas, sempre muito claro, muito objetivo e sempre prestativo também. Muito obrigado pela entrevista e por tirar todas as nossas dúvidas. Valeu, então, obrigado, um abração para todo mundo e vacina. Valeu, obrigado, gente. Até a próxima. Deixa aqui seus comentários. Valeu.